One Piece finalmente voltou. O arco de Elbaf acaba de começar e muitas coisas aconteceram em apenas um episódio. A animação está linda e tem tudo para ser uma das partes mais incríveis de todas, assim como está sendo no mangá. Porém, nem tudo é tão perfeito, porque a Toei, mais uma vez, parece não ter aprendido com seus erros passados. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Tati, sejam bem-vindos ao Hashira no Sekai, e hoje nós vamos fazer um vídeo um tanto quanto diferente. Para todas as análises de episódios de One Piece ou de qualquer outro anime que a gente vai trazer aqui no canal, eu vou fazer de maneira um pouco mais descontraída. Vou explicar os pontos um a um, mas sem a gente ter um roteiro palavra por palavra. Então, vamos lá entender o que aconteceu no episódio 1156 de One Piece. Para isso, eu quero que você deixe o like, se inscreva, e se você curtir esse modelo um pouco mais fluido, onde a gente tá mais batendo um papo do que lendo um roteiro, deixe aqui nos comentários porque me ajuda bastante para entender o que vocês gostam. Já fez isso? Vamos lá! Bom pessoal, o episódio 1156 de One Piece é dividido em 4 partes, e a primeira delas é justamente o reencontro do Luffy e o Usopp com os gigantes. Como vocês sabem, lá atrás no arco de Little Garden foi a primeira vez que nós tivemos o conceito de gigante introduzido em One Piece. Lá nós conhecemos Dory e Brog, dois dos grandes guerreiros gigantes, que acabaram por ser capitão de um dos bandos piratas mais temidos da sua época. Dory e Brog ficaram presos por mais de 100 anos lutando numa ilha, e só depois que eles conheceram o Chapéu de Palha é que eles finalmente tiveram a ideia de se libertar. Algum tempo se passou e lá em Water 7, os Chapéus de Palha também conheceram Oyama e Kashi, que faziam parte do bando dos piratas guerreiros gigantes. E depois que Luffy e seus amigos contaram que tinham encontrado Dory e Brog, Oyama e Kashi foram ver os seus chefes lá na ilha. E só assim eles voltaram para Elbaf e conseguiram viver e se reencontrar com todos os seus familiares. Porém, tem uma coisa muito curiosa aqui. Nesse reencontro, dá pra perceber a relação entre Luffy, o Usopp e os gigantes. A emoção por trás de tudo. Afinal, o seu sonho estava sendo finalmente realizado. Principalmente para o Usopp, que desde lá atrás a gente pensava que Elbaf seria o seu grande arco, onde ele se tornaria um bravo guerreiro do mar. Segundo algumas pessoas, seria inclusive aqui que o Usopp acabaria morrendo e o seu título perduraria por toda a eternidade. Embora isso ainda não tenha acontecido. Beleza, entendemos que isso é legal, esse reencontro, e que tipo, realmente faz sentido para a narrativa da história e acontece no mangá. O problema é que algumas outras coisas aqui foram inseridas, como por exemplo, essa parte onde nós vemos o Usopp e o Luffy conversando lá em Little Garden e depois a conexão com eles conversando no navio, foi a Toei que inseriu para dar uma onda mais forte. Isso significa que eles queriam construir a emoção, fazer a gente se lembrar do que aconteceu para justamente nos atingir como espectadores. Também tivemos aquela parte do Usopp falando com a Nami, onde os dois conversaram lá em Little Garden porque a navegadora do Chapéu de Palha não entendia do porquê que os chefes dos gigantes estavam brigando por tanto tempo. Foi ali que o Usopp entendeu. Mas também tivemos um flashback para demonstrar e construir essa mesma emoção. Depois tivemos uma passagem por todos os outros Chapéus de Palha. O Zoro, o Sanji, o Chopper, o Frank, todo mundo parece estar se divertindo. Contudo, quando a gente chega na parte do Brook, o Luffy manda ele tocar uma música. Gente, isso não existe no mangá mais uma vez. Embora o Brook lance uma música incrível em homenagem ao Luffy, contando a história desse menino que usa chinelos e vai acabar se tornando o rei dos piratas. Legal, emocionante, não me entendam mal. Eu não acho que nesse quesito aqui ficou ruim. Pelo contrário, na verdade, eu estou, incrivelmente feliz pela Toei ter feito isso. Porém, eles têm que aprender que se fizerem isso todo episódio, nós teremos um grande problema que nós iremos comentar no final desse vídeo. Porque agora, depois desse reencontro, todo mundo bebendo uma bebida chamada absinto, eles vão simplesmente apagar e só vão aparecer também no final do episódio. Mas o episódio não acaba por aqui, porque na próxima parte nós vemos uma coisa curiosa. Lá em uma ilha chamada Gartel, nós tivemos um pequeno incidente. Um mês atrás da linha do tempo que nós estamos vendo, o pirata Bartolomeu o Canibal resolveu lidar com um problema. Ele acabou derrotando os principais bandidos daquela região e se aproveitou para fazer marketing do Chapéu de Palha. Ele tentou vender souvenirs, ou seja, lembrancinhas para a população daquela ilha. O problema é que essa mesma população, ao ver o que o Bartolomeu estava fazendo, começou a rir da sua cara. E ali nós descobrimos que aquela ilha era território de ninguém menos do que Shanks, o Ruivo. Quando descobriu isso, Bartolomeu resolveu fazer uma das coisas mais burras possíveis, que foi queimar a bandeira do Ruivo e colocar a do Luffy em seu lugar. Pessoal, isso é um ato de guerra. E com certeza, se o Shanks e o Luffy não tivessem a relação que eles tinham, uma guerra poderia ter sido iniciada. O problema é que um tempo depois, quando o Shanks descobriu, ele foi obrigado a ir até Gartel para poder punir o Bartolomeu. E lá nós vemos ele de joelho. Antes de a gente
continuar para te contar o que aconteceu com o Barto, eu só preciso salientar mais um pequeno detalhe. Imagina se, a partir desse momento, por ser o Luffy, o Shanks ignora o que acabou de acontecer. Afinal, é o menino que ele criou e ele sabe que está destinado a ser o guerreiro da libertação e o homem que irá libertar o mundo. Nesse momento, qualquer pirata poderia ver isso como uma afronta e achar que o Shanks estava sendo muito bonzinho e tentaria atacar os outros territórios dele, colocando as pessoas às quais o Shanks prometeu proteger em um perigo grandioso. E agora chegamos na situação tanto quanto engraçada, porque o Bartolomeu está de joelho implorando pelo perdão do Ruivo. Naquele momento, Hongo, que é o médico do bando do Shanks, simplesmente chega perto dele e oferece um potinho de veneno. Segundo o próprio Hongo, a pessoa que tomasse aquele potinho iria morrer de forma desastrosa. Primeiro, o sangue da pessoa iria jorrar por diversos poros do corpo, resultando em uma morte um tanto quanto catastrófica. Ao ver aquilo, o Bartolomeu ficou curioso, até que o Hongo falou que ele tinha um mês para entregar aquele pote ao Luffy e fazê-lo beber. Afinal, o crime do Barto seria colocado no seu capitão. Ao ouvir isso, pessoal, o Bartolomeu não pensou nem mesmo duas vezes. Ele arrancou o pote da mão do Hongo e bebeu sem nem pestanejar. Ou seja, quando a vida do Luffy foi colocada na ponta, ele não hesitou em entregar a sua própria vida para poder protegê-lo, demonstrando que sim, ele é um fã fiel do Chapéu de Palha. E também ele tem consciência dos atos que ele cometeu, porque aqui mesmo no episódio ele fala que fez tudo isso sem o consentimento do Luffy, o que bem é verdade. Afinal, a grande frota do Chapéu de Palha nem deveria existir, segundo o próprio Chapéu de Palha. Bom, diante disso, todo mundo ficou tenso. As pessoas já achavam que o Bartolomeu havia sacrificado a sua vida e ele também estava pronto para deixar tudo nas mãos de seus companheiros. Até que nada acontece. Aparentemente, o que o Hongo deu para o Bartolomeu era apenas um teste. Um teste para saber se ele realmente era leal ao Luffy. E sinceramente, até o Shanks começou a rir, porque numa cena a seguir, o Ruivo está lá no seu deck conversando com o Ben Beckman e fica muito feliz em perceber que o Luffy criou uma comunidade tão boa, de inclusive pessoas que o idolatram. O problema é que, mais uma vez, se eles deixassem o Barto ir embora, muitas pessoas poderiam correr o risco de vida. O próprio Barto já estava extremamente feliz por ter conseguido sair daquela viva e todos eles já estavam indo embora. Contudo, quando o Barto Clube já estava um tanto quanto longe lá no meio do oceano, uma pessoa aparece. E a Soap vem caminhando no navio e pede licença tanto para o Shanks quanto para o Ben Beckman. E ali ele fala: "Aqui se faz, aqui se paga." Ele puxa o seu rifle como se não fosse nada, mira no navio do Barto e dá um belo de um tirambaço. Naquele momento eu pensei, bom, legal, ele vai dar um tirozinho ali, vai tentar atingir algum dos capitães do Bartolomeu, mas não. Um único tiro de uma balinha desse tamanho explode o Barto Clube completamente. E nem deu pra ver se aquela bala estava envolvida em haki ou não. Simplesmente um único tirozinho daquele foi de nível catastrófico. Como resultado, o próprio narrador do episódio diz que a situação na qual o Bartolomeu se encontra é desconhecida. E agora a gente precisa comentar sobre o pai do Usopp. Que tipo de atirador ele é? Completamente insano, de um nível que com certeza o seu filho está longe de atingir. O problema é que se a gente colocar todos os atiradores nos 4 imperadores, um do lado do outro, talvez Usopp seja o melhor. E eu não estou nem um pouco ansioso para ver pai contra filho. Embora vá ser uma luta assim, ó, um tanto quanto divertida, porque, né, como sabemos, o Usopp foi comprar leite e nunca mais voltou para casa. Bom, pessoal, com essa cena finalizada, nós vamos para a terceira parte do episódio. E é essa envolvendo o imperador Barba Negra. Galera, o Tite estava fora da ilha por muito tempo e finalmente ele retornou, simplesmente para perceber que Ávalo Pizarro deixou Kobe escapar. Ali, o Tite volta muito puto e começa a dar uma lição de moral no seu capitão, dizendo que agora que o discurso do Vegapunk veio a público, todo mundo sabe sobre os Poneglyphs. Ou seja, eles precisam de uma estratégia muito bem sólida para conseguir chegar a Laugh Tale antes de qualquer outro pirata. Porém, apesar de estar extremamente puto, as pessoas em Hateno Sul ouviram a voz do Tite e perceberam que ele voltou. Nesse momento, todo mundo se reúne na Praça Central e começa a gritar o nome do seu Comodoro, dizendo que uma nova era chegou e que o rei dos piratas será o Barba Negra. O apoio dos piratas será algo inimaginável. A moral do povo estava em alta. Então Tite simplesmente preferiu recuar e sentar no seu trono para tentar avaliar a situação. Ali, ele pede para o Kuzan se aproximar e dizer o que aconteceu. E então, temos uma outra revelação. Segundo o ex-almirante, o Kobe pode ter escapado. Porém, eles capturaram Garp, o herói da marinha, que sinceramente é uma troca muito melhor para eles. Como eu já falei em diversos vídeos no passado, Garp representa um símbolo onde a marinha e o governo não podem abrir mão.
vilão. Ele é o herói de God Valley, o homem que, segundo a própria narrativa do governo, protegeu o mundo contra o grande vilão Rox Dizzyback. Ou seja, o preço pela sua cabeça é algo que não pode ser ignorado e com certeza eles teriam que dar algo em troca. O problema é que, de fato, o Kuzan chega dizendo que tentou matar o Garp, só que de alguma forma ele sobreviveu. E é com essas palavras que nós finalmente vemos o vice-almirante amarrado em uma masmorra, porém vivo. E finalmente a galera que só acompanha o anime sabe que Garp não morreu durante aquele confronto. Tá aí, eu falei pra vocês que vocês iam ter uma boa notícia sobre isso, mas calma, porque o discurso do Teach não acaba ali. Nesse momento, ele pega um Dendemushi e liga para o Lafitte, que está lá perto do Porto Vermelho. Lafitte explica para o Teach que o exército revolucionário não está permitindo que os alimentos cheguem até a Terra Sagrada. Toda vez que um elevador está subindo, alguém atira de algum lugar e o quebra novamente. Também todas as provisões que estão vindo de outros lugares do mundo estão sendo interceptadas. Ou seja, a qualquer momento, um nobre mundial pode acabar morrendo de fome. Ao saber disso, o Barba Negra começa a rir e pede para o seu capitão se preparar, pois o plano deles em breve irá começar. Pessoal, independente de qual seja esse plano, eu tenho certeza que o Barba Negra vai comer pelas beiradas. Ele vai deixar o exército revolucionário atacar, vai deixar o governo se defender e só depois ele vai fazer alguma coisa quando os dois lados já estiverem enfraquecidos e não puderem impedi-lo. Sempre foi assim que ele trabalhou, independente de ele ter o Aokiji do seu lado agora, ele vai continuar tentando prezar pela estratégia e não pelo confronto direto. Ao menos, não até ele conseguir o que ele quer, que é o trono do mundo. Eu imagino, é apenas uma teoria. Bom, seguindo agora, nós temos a última parte do episódio, que é quando os Chapéus de Palha finalmente acordam depois de terem bebido a noite todas e o Sunny Go havia desaparecido junto com o Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper e o Usopp. Esses aí não estavam mais lá, ou seja, alguém os raptou, ou até mesmo, segundo a Robin, um peixe os comeu. Só que a gente sabe, né, pessoal, o Oda já utilizou essa parada de comer barco lá atrás, na época do Labum, e ele não usaria de novo, o que significa que eles sumiram por algum outro motivo. E esse motivo será contado no próximo, ou quem sabe, a depender do ritmo, no outro episódio. Porque depois dos créditos nós temos uma cena curiosa. A Nami acorda sozinha em um lugar curioso. Aparentemente é um castelo de Lego. Lá ela ouve o Usopp a chamando e do nada, quando nós vemos, as suas roupas também mudaram. Ela tá utilizando um tipo de roupa bem padrão de Elbaf. E finalmente o episódio chega ao fim. Sinceramente, pessoal, foi um ótimo episódio introdutório. Porém, nós precisamos comentar o que eu falei, lá atrás, que talvez seja um problema. Eu não sei se vocês já leram o mangá, mas esse episódio em específico corresponde ao capítulo 1126. É até fácil de entender. 1156, 1126. Por enquanto, é só diminuir por 30. E, sinceramente, como eu disse, várias cenas foram colocadas para preencher a lacuna temporal. Ou seja, o anime de One Piece adaptou de novo apenas um único capítulo. Se a Toei continuar fazendo isso, nós ainda teremos um problema de ritmo, onde vários capítulos ficarão ali pela metade e vai parecer que a obra está lenta. O que não é verdade, porque Elbaf é um arco um tanto quanto complexo. Ou seja, para vocês entenderem a situação, e Musamá, que apareceu agora no capítulo 1178, vai demorar no mínimo 53 episódios. E agora que anualmente eles já anunciaram que nós teremos apenas 26, vai demorar no mínimo 2 anos até essa cena chegar. Vocês estão entendendo o problema? Porque assim, eu prevejo que o mangá de One Piece vai acabar lá pra 2032. Ou seja, no máximo 6 anos de serialização. E se a Toei não se ajeitar, vai demorar muito pra acabar no anime. Mas uma coisa interessante é que, embora o anime chegou, como eu já falei no último vídeo, não tem dublagem, beleza, pessoal? Elbaf vai demorar bastante, no mínimo ali de 1 a 2 anos, até realmente, se você quer assistir dublado, vai querer esperar, vai chegar. Por isso que eu indico, ou você lê o mangá, ou você assiste o anime legendado, que eu particularmente amo a dublagem japonesa. Pra mim é sensacional. Sério, incrível, deem uma oportunidade. E chegamos ao fim. O que é que vocês acharam desse episódio? Deixa aqui nos comentários. Vão começar a acompanhar semanalmente o anime, porque eu tenho certeza que daqui a pouco terão personagens incríveis aparecendo. Comenta aqui também. Foi um prazer apresentar esse vídeo pra você. Se chegou até aqui, não se esquece, deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Hashira falando e vazando. Eu fui.